Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quarta-feira, dia 17 de julho, começando pela PDGR3, iniciando aqui um movimento de alta, já está no decorrer desse movimento de alta, contrário a uma tendência de baixa de curto prazo e também médio prazo, mas é um ativo que conseguiu aí no pregão de hoje gerar uma movimentação bem positiva. E essa movimentação positiva de 5,71% vai aos poucos gerando ali um sinal de engolfo de alta no gráfico semanal, enfim, um alívio da tendência de baixo, uma correção, um repique de alta. E esse movimento ali, sendo mais otimista, poderia buscar no curtíssimo prazo uma região em torno de 1,97, ou seja, ela pode até sofrer aqui um pouco, mas ainda teria uma perspectiva um pouco mais favorável. Olhando ali para o gráfico semanal, teria um espaço de poder chegar nesse nível de resistência. Acima desse nível de resistência, o próximo nível ficaria em torno de R$ 2,14. A próxima ação, até para comentar também aqui, pelo intraday a gente observa o início de uma tendência de alta do G60. Então por isso que a gente acredita que ainda pode se estender um pouco mais, mesmo fazendo algo nesse sentido, ainda poderia se estender um pouco mais, se aproximando da casa dos R$2. Poxa, então daria para comprar? Para a gente não, em termos de swing trade, porque a relação, primeiramente que a tendência é de baixa, então se espera-se não muito desse movimento de subida da ação. E a outra, mesmo que eu espero que uma subida que pode bater na faixa ali de mais 5% a 6% aqui de valorização, o stop abaixo da mínima desse candle seria totalmente desproporcional, ou seja, mal protegido, e consequentemente, se eu quiser a relação risco-ganho 1:3, não encaixaria essa operação em cima da PDGR3. A BBS3 no pregão de hoje apresentou ainda alta, 0,9%. Quando fala ainda alta, é um movimento prolongado já de alta dessa ação, que atinge um ponto de resistência importante aqui no gráfico diário, R$ 22,48. Além desse ponto, a gente observa outro ali no semanal em torno de 22,61. Então, depois desse longo movimento de alta, o ativo abre uma chance de ter um movimento aí contrário, um movimento de realização de lucro ou correção dessa forte subida que anulou a tendência de baixa do ativo para uma tendência de alta. Só que para tentar pegar alguma alternativa de compra, teria que gerar algum fundo ascendente, avaliar a forma da correção desse ativo. A perda aqui desse último candle do G60, perda da mínima, localizada em R$ 22,10, seria um primeiro sinal para iniciar esse movimento de baixa na ação. A CL3 apresentou hoje um candle forte de baixa, queda de 2,91%. É uma ação que já vinha com algumas semanas tentando superar os 56,99. Esse candle aqui, na minha avaliação, traz uma chance um pouco maior de iniciar um movimento aqui de baixa pelo gráfico semanal, que pode voltar a trazer o papel para uma região de suporte na faixa dos R$ 52. Ou seja, nesse momento não entraria comprando de imediato um candle forte já rompendo 56,99, por mais que ela esteja ainda aqui dentro de uma determinada congestão, mas é um primeiro sinal. Vamos ver se ele vai se confirmar. Aqui no G60 a confirmação seria algo assim: está tentando subir e já gera um novo movimento de baixo, perdendo a mínima desse primeiro movimento. Enfim, pivô de baixo, reforçaria ainda mais esse candle aqui, um pivô de baixo, uma tendência de baixo de curtíssimo prazo, com chance, aumentando essa chance de, que eu mencionei, voltar para R$ 52. A Nato 3, Natura, perdeu hoje um nível importante de suporte na faixa de 45,85, a queda foi de 2,31%. Essa ação que tinha gerado um movimento de baixa fez uma correção no tempo, que a gente costuma falar, uma correção no tempo, no preço, essa aqui é a correção no tempo, e aí perdeu esse nível de suporte, abrindo espaço para mais um movimento aqui de baixa. E esse movimento de baixa no curto prazo pode buscar aqui um outro nível mais significativo de resistência, de suporte, ficaria na faixa dos R$ 43,50. Então abre espaço para poder ter essa movimentação atingindo um nível de suporte mais importante. Um sinal mais claro de recuperação desse ativo seria anular totalmente essa queda de hoje, o pregão seguinte já voltar ali para cima. A gente estaria de olho nesse sinal.
o que poderia representar o início de um movimento de correção mais no preço de todo esse movimento de baixa do semanal. Olhando agora para a KLBN4, KLBN4 gerou já uma formação de topo. Esse movimento de baixa é outro que passou por uma correção mais lateral, mais no tempo do movimento de baixa, de uma tendência de baixa. Então são ativos que nesse primeiro momento vão gerando indícios, primeiros sinais de que esse movimento pode se estender um pouco mais para baixo ali no gráfico semanal, gerar um novo movimento de baixa aqui no gráfico diário também. E aí o próximo nível de suporte dessa ação R$ 10,50, o que afasta um pouco nesse momento a possibilidade de compra de KLBN4. Então é isso, amigos. Um grande abraço, obrigado pela sua atenção e acesso diário ao site daltoveira.com. Até a nossa próxima videoanálise.